6. Magnetismo orgânico versus inorgânico. Embora possamos falar da chuva magnética como éter solar, ela não é uma propriedade da luz solar. Ela é vista caindo pelo espaço, tanto na densa escuridão como também na claridade. Eis porque a ciência oculta classifica-a como éter de vida, ou como Max Hendon declara, o éter de vida é a via particular para sua especialização. Seu magnetismo fluídico é a fonte do que é comumente conhecida como atração sexual, que a ciência oculta vê como uma atividade dos polos positivo e negativo do éter de vida. A polaridade, como tal, não está limitada ao éter de vida ou à sexualidade das criaturas organicamente propagadoras. Ela é encontrada também nos planos espirituais mais elevados, onde se manifesta de modo diferente. À medida que a evolução avança, a entidade em renascimento, ego, é capaz de especializar cada vez mais este fluido magnético cósmico. Portanto, o ser humano especializa esta energia em quantidade bem maiores do que as plantas e animais. Além disso, as investigações de Max Hendon sugeriram que as forças que penetram pelo baço mostram cores diferentes conforme o uso que é feito delas pelas diferentes ondas de vida. Ensinamentos de um Iniciado, capítulo 24. Este éter incolor é de fato a forma original do magnetismo animal ou magnetismo orgânico, tradicionalmente distribuído a todos os seres viventes, exceto ao reino mineral. O sexo e a hereditariedade são partes da função, mas não a função toda, a qual é, em geral, o desenvolvimento da vida em todo o organismo. Note-se que existe um magnetismo mineral, bem como um magnetismo animal. Podemos comparar a diferença entre estes dois tipos de magnetismo. Aquele existe entre o ferro orgânico e o inorgânico. A planta toma o elemento ferro mineral e o transmuta em ferro orgânico, que é abundante, por exemplo, nas folhas verdes da planta. Não obstante, este ferro orgânico não é, de maneira alguma, externamente igual a uma massa de ferro ou ao minério de ferro do qual originalmente é derivado. O campo magnético do éter de vida, como já vimos, constrói o embrião do útero, começando com o óvulo fertilizado, e porque o corpo da criança requer grandes quantidades deste éter, a áurea etérica da criança é maior na proporção ao seu corpo do que a dos adultos. Este suprimento de reserva de éter na aura da criança consiste de átomos de éter químico, bem como um suprimento de reserva da força de vida cósmica. O átomo prismático do éter consiste realmente tanto de éter químico como de éter de vida. Até agora, a ciência física nada descobriu sobre o incolor fluido solar, nem sobre o fato de que ele está sujeito à vontade humana. Porém, se não estivesse sujeito à vontade humana, não poderia ser verdade o fato de que as formas de vida superiores especializam quantidade cada vez maiores dele. A chuva magnética cósmica, na realidade, responde à vontade humana, a qual, como sabemos, está focada no seio frontal. Muitas vezes, uma sensação de calor acompanha o aguaceiro da chuva cósmica. Max Hendon indica que, em épocas anteriores à nossa evolução,
Esta força cósmica estava no corpo vital pela vontade do ser humano e que atualmente ela entra de maneira diferente da anterior, pelo baço. Podemos agora começar a retomar o uso consciente das forças de vida cósmicas. Quando a força inorgânica se direciona através da aura humana magnética, ela se converte no magnetismo orgânico que o corpo humano necessita para o crescimento. Eis a razão da prática antiga da imposição das mãos. O curador magnético constrói de fato um útero artificial de força, o qual o corpo do seu paciente é capaz de reconstruir-se. Conta-se o caso de uma criança que nasceu com botões no lugar dos dedos em uma das mãos. E após meses de trabalho de um grupo de dedicados curadores de uma igreja, membro de uma comunidade ortodoxa, esses botões que são encontrados no embrião abriram-se formando dedos normais, tal como se a criança tivesse sido colocada de volta no útero materno e o crescimento se processasse a partir do ponto em que havia parado. Maxendo comentou ainda que quando o fluido solar é exalado pelo cérebro em grande quantidade, ele move os músculos por intermédio dos nervos, mas para o trabalho de construção do corpo, que é o que a cura realmente faz, quantidades ainda maiores de fluido solar são exigidas, e a menos que sejam atraídas do espaço por meio do seio frontal, vontade humana, e dali dirigidas pelo cérebro, tais milagres, conforme já mencionados, não podem ocorrer. Muitas vezes, mais do que um curador deve trabalhar no caso. O grupo de curadores mencionados acima nada sabia do modus operandi das forças cósmicas. Contudo, os curadores tiveram êxito por meio da invocação feita via a oração à divindade, que imaginavam estar no céu. É digno de nota que a maioria dos curadores eram mulheres com seus corpos vitais positivos. A ciência chamada mesmerismo inclui o uso dessas forças cósmicas, mas o mesmerismo não é o mesmo que o hipnotismo moderno, que depende da sugestão. A sugestão não podia ter feito os botões embrionários desdobrarem-se em dedos na criança, nem poderia a sugestão retardar a decomposição de um pedaço de carne ou de um vegetal, como a aplicação do magnetismo vivente tem feito, segundo nos tinham relatado. Já dissemos que essa força magnética está quase sempre ligada a alguma forma de umidade, como a seiva das árvores nas plantas, o sangue dos animais e dos humanos ou outros fluidos. As árvores cortadas para o Natal sangram vertendo a sua seiva, e enquanto este sangramento ocorre, o magnetismo vital da árvore precipita-se para fora logo após o corte, como uma verdadeira hemorragia acentuada. Em seguida, vagarosamente vai diminuindo até que a árvore morre e fica seca. É doloroso para qualquer pessoa sensível estar num lugar onde uma árvore cortada esteja sangrando até a morte. A maioria dos estudantes ocultistas prefere ver uma árvore cheia de vida, ou, na pior das hipóteses, compreenderiam a retirada de uma árvore pelo serviço florestal para dar lugar a outra mais sadia nos declives montanhosos e prefeririam até uma árvore artificial, das quais existem muitas muito bonitas, em lugar de ver uma árvore cortada e ferida.
A força solar fluindo através do baço é uma força cósmica, mas ainda inorgânica do ponto de vista humano, e pela alquimia do espírito em renascimento, torna-se uma força orgânica de magnetismo de vida. O ferro é importante para a criação do magnetismo humano e há 4 átomos de ferro em cada célula normal de hemoglobina. A presença do ferro no planeta, sem dúvida, diz respeito ao magnetismo planetário. Há também no espaço interestelar grandes campos magnéticos, as matrizes dos mundos futuros. Estivemos falando das forças de vida, mas a ciência oculta fala também das forças da morte. E assim como as forças de vida estão associadas ao Sol, as forças da morte estão associadas à Lua. Max Sendon fala das forças lunares que tratam da morte e também das forças cristalizantes da Lua. O processo de vida é um equilíbrio entre a construção das forças solares e a destruição das forças lunares. Em algumas antigas escolas de ciência oculta, estas correntes são conhecidas como respirações de fluxo ascendente e de fluxo descendente. Os ciclos de crescimento do corpo vital são fixados em períodos setenários que derivam das forças lunares cristalizantes. 7 anos é um período de maturação do revestimento etérico, sendo que o corpo vital nasce do seu revestimento aos 7 anos. Mais tarde, os diversos éteres maturam-se separadamente em ciclos de 7 anos. O éter de vida aos 14 anos, com o corpo de desejos. O éter de luz aos 21 anos, com a mente. O éter refletor aos 28 anos, com a completa maturação da mente. Max Sendon também cita uma tradição antiga dos 7 lunares, cuja vida decorrida da infância à velhice é de apenas 7 anos. Tais casos são conhecidos pela ciência médica. Até aqui falamos da visão e da audição etérica. Devemos também considerar o sentido do tato etérico. O éter de vida é sentido, por exemplo, como uma espécie de fluido magnético pesado. Pode-se chamá-lo de viscoso, isto é, se entendermos que o seu magnetismo lhe dá esta consistência. Quando o auxiliar invisível mergulha suas mãos no corpo etérico do paciente e depois as retira, o corpo vital do paciente parece grudar em suas mãos. É comum o doente não sentir seu próprio magnetismo, mas neste caso a aura magnética do auxiliar está exercendo uma atração exterior. Isto é, o material que une fortemente de assimilação sobre o que Max Sendon fala. Note-se que o material que une fortemente de assimilação que pertence ao éter de vida é encontrado sob o limiar molecular do corpo, enquanto que o material que une fortemente do éter químico é definitivamente molecular, como foi demonstrado no fato de que as linhas de força do corpo vital descarregam estas moléculas que muitos videntes têm descrito. Dissemos que a molécula é a menor porção de uma substância que pode ainda ser chamada de matéria. Quando rompemos a molécula, entramos no mundo dos átomos, e quando rompemos os átomos, entramos no mundo das forças subatômicas. É assim na fronteira da matéria que penetramos nos estados conhecidos da ciência oculta como o éter de vida. O auxiliar invisível
trabalha diretamente dentro e sobre a estrutura molecular do corpo no éter químico, embora ele possa materializar a mão física o suficiente para massagear, fazer ajustes quiropráticos ou até mesmo efetuar uma cirurgia. Os bioquímicos naturalmente presumem que todo fenômeno eletromagnético do corpo procede da química do corpo. O ocultista alega que o corpo vital possui uma existência independente, que ele existe antes do corpo e que é a sua matriz permanente. Não há dúvida de que os bioquímicos, algum dia, pegarão seus instrumentos e testarão um corpo morto e, naturalmente, não encontrarão campo magnético. Eles vão declarar que isto prova que este campo magnético emanava do corpo denso e que, por estar morto, não tem campo. Mas se o ocultista estiver certo, o bioquímico descobrirá o seu campo elétrico, caso ele desenvolva instrumentos sensíveis capazes de explorar o espaço logo acima do cadáver, pois ali descobrirá que, durante alguns dias após a morte, existe um campo magnético flutuando sobre o cadáver. E mais tarde, se olhar com atenção, se souber por onde conduzir seus instrumentos e como colocá-los, ele poderá descobrir um campo magnético com a força física correspondente ao corpo morto, mas separado dele no espaço e no tempo. Mas se a teoria de um campo magnético flutuante parece estranha, podemos lembrar que os astrônomos atualmente admitem que os campos magnéticos existem no espaço interestelar, os quais, se nada mais fazem, lançam os raios cósmicos em seus caminhos através do universo.